Olá, olá, bem-vindos à série Outonos. Olá, hoje sobre resiliência. Olá, você que veio participar da série Outonos. Já marquei aqui nosso tema. Olá, olá, vamos entrando, né? Mais uma semana. Oi, Carol. Mais uma semana, estão me ouvindo bem? Espero que sim. Ajeitando aqui nossa imagem, nosso som. Adriane entrando, Ana Paula. Aí, Maria de Lourdes. Você não perde uma mesmo não, viu? Você tá sempre por aqui. Suzy, minha querida. Vamos lá, né, minha gente? Vamos lá. Mais um mês chegando. Vocês sabem que a gente tá chegando no final da série Outonos, né? Ela dura enquanto dura o outono. E esse é o último mês do outono. Acho que, se eu não me engano, é dia 21 de junho que acaba o outono. Então venha, vamos para mais uma conversa sobre os outonos da alma, esse lugar tão renovador, atualizador, esse lugar onde há perdas, onde há reservas de energia para que a gente possa florescer, né? Então a proposta é que essa série possa nos ajudar nos outonos da nossa alma, né? Patrícia aí perguntando se vai ter série inverno. Não vou dar série inverno, não. Vai ter outra série por aí, depois que acabar outonos. Né? Vamos lá, vamos lá. Vamos entrando, vamos chegando. E eu gostaria, né? A turma tá chegando aí. Agradecer a sua presença, agradecer a sua pontualidade, agradecer esse momento onde nós estamos aqui conversando um pouco sobre a vida, falando um pouco sobre a nossa alma, trazendo um fortalecimento para a nossa interioridade, mais uma organização mental, uma organização dos nossos sentimentos, né? A proposta dos outonos da alma é pra gente trabalhar temas que talvez a gente escute muito por aí, né? Muita gente está falando sobre muita coisa, mas talvez algo que possa nos organizar por dentro, né? Então vamos lá. Gesmaí, saudade demais, minha querida Laura. Fátima, sempre presente aí. Muito bom ter vocês aqui, né? Nós já estamos criando aqui a comunidade Outonos, quase criando a comunidade Outonos, né? Então vamos lá. O som tá bom, a turma tá chegando, já tem uma turma aí, dei aí uns minutinhos de tolerância para nós. E hoje vou começar para nossa inspiração, para a gente não perder o costume, né? Nós temos aqui as nossas inspirações. Vou começar com um trecho desse livro, ok? A Metamorfose, de Franz Kafka. E quem já leu esse livro aqui sabe o tanto que ele é devastador. Mas vou começar com um trecho dele que diz: mas como seria agora se todo o sossego, todo o bem-estar, toda a satisfação chegasse assustadoramente ao fim? Então, como seria agora se todo o sossego, todo o bem-estar, toda a satisfação assustadoramente chegasse ao fim? Então, é uma pergunta aqui, quase próximo da metade do livro, só para despertar você para assistir para ler esse livro. Mas é a pergunta da resiliência, né? O que aconteceria se aquilo que te dá sossego, se aquilo que te dá bem-estar, se aquilo que te satisfaz assustadoramente chegasse ao fim?
acabasse, modificasse. Mas pra gente não ficar nessa angústia logo inicial, que o Kafka trouxe pra gente, eu vou trazer também para nossa inspiração, para dar uma balanceada nesse momento, para você não ficar aí perdido assim, falando assim, meu Deus, resiliência já começou na angústia. Vou trazer um trecho da Clarice Lispector. Uma vez eu fui num show da Maria Bethânia e no meio lá da música Maria Bethânia, quem já foi em show de Maria Bethânia sabe como ela gosta de recitar alguns versos, e ela recitou esse verso de Clarice Lispector, que eu gostaria muito que fizesse parte dessa inspiração junto ao Kafka, que diz assim: antes de me julgar, ou antes de julgar a minha vida, ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei. E levante-se, assim como eu fiz. E então, só aí poderás 3 pontinhos. Então é disso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje eu não vou dar uma aula sobre resiliência, não. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre resiliência. Resiliência é a palavra moderna, é uma palavra contemporânea para aguenta firme, suporta, vai que você dá conta, não solta a corda não desiste não. Essa é a palavra, assim, poética, linda, maravilhosa, para, poxa, a gente já aguentou coisa pra caramba nessa vida. Essa é a palavra resiliência, né? Por isso que eu comecei com esse trecho do livro, dizendo: e se tudo assustadoramente chegasse ao fim? E se você soubesse que, independente da sua condição, independente da sua formação, independente dos seus valores, do seu caráter, da sua família, do lugar que você nasceu, independente da proteção que você teve ou não, e se eu dissesse que você vai sofrer, que o caos, uma hora, bate na nossa porta, que a dor faz parte de quem experimenta viver. Eu poderia até usar Nietzsche para resiliência, mas achei que vocês iriam ter surtos maiores do que já estão tendo. Porque Nietzsche diz assim: desejo aos meus amigos, às pessoas que amo, aqueles que mais quero bem, sofrimento, dor, decepção, caos, crise, angústia. Aí quando você lê isso em Nietzsche, você fala assim, meu Deus, porque Nietzsche sabe o quanto que enfrentar essas situações trazem pra gente uma força interior que só pode ser conquistada por aqueles que enfrentaram as situações mais difíceis da vida. E Nietzsche diz que deseja o caos para as pessoas que amam, porque ele sabe como há um refinamento da qualidade do que somos quando temos que enfrentar situações difíceis. Olha que interessante. Então, já que comecei com a inspiração para a nossa live de hoje, falando um pouquinho aí sobre essa forma de percorrer as situações da nossa vida, né? E eu acredito que você que esteja aqui hoje sabe que não é fácil viver. Sabe que por mais que a gente tente aliviar as coisas, facilitar os processos da nossa vida, existe um caminho que a gente precisa percorrer. E essa forma de percorrer a vida envolve as alegrias e as tristezas, as conquistas e as perdas, as dores e também as satisfações. E hoje a gente vai falar do que é a resiliência.
E é fácil você procurar no dicionário, é fácil você colocar no Google resiliência e descobrir algumas coisas. Hoje eu queria dar um enfoque um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado a ver sobre resiliência, tá bom? Bom, para não perder o costume aí, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito da resiliência. Resiliência é uma palavra que tem um pouquinho da origem dela na física, porque é onde você tem a absorção de impacto de algum material, e aí é observado que alguns materiais que sofrem um impacto muito grande, eles voltam à sua forma original. E essa palavra que foi tirada desse lugar da física, ele vai tomando lugares figurativos. Então, quando a gente pensa em resiliência, nós estamos falando de um sentido existencial. Nós vamos pegar figuramente essa palavra numa forma de falar o seguinte: como anda a sua capacidade de suportar situações adversas? Como anda o seu percurso quando você precisa enfrentar mudanças, pressões, quando você precisa passar por testes, quando você precisa passar pela prova do viver, quando você tem que superar situações, quando você tem que se adaptar a elas, quando você precisa transpô-la e quando você precisa de fato suportar situações onde você não pode mudá-las, mas você precisa atravessá-las. Estamos falando de resiliência. Como é que você percorre essas situações? E olha só, isso não é coisa de adulto, não. Crianças e adolescentes passam por seus enfrentamentos, as suas dificuldades. Então, desde criança, nós vamos enfrentando dificuldades. Só que cada vez que eu tenho um adulto perto de mim que me poupa dos meus enfrentamentos, eu estou perdendo a oportunidade de construir resiliência. De construir, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, né? Qual é a consequência dela, de construir a força interior que eu preciso para suportar as grandes questões que virão a partir disso que eu estou construindo, que são pequenas questões. Então, se uma criança cai, ela precisa aprender a se levantar. E o processo de se levantar é um processo de resiliência. Então, se tem sempre um adulto não deixando que ela se levante naquele momento, ela não vai construir o que ela precisa quando ela quando ela tiver os tropeços da vida, quando ela tiver os embates, quando ela tiver as quedas que são necessárias para ela aprender a se levantar. E é interessante, quem não aprendeu a se levantar na infância vai ter muita dificuldade de se levantar na vida adulta. Vai sempre procurar alguém que estenda a mão para ela se levantar. E nem sempre a gente vai ter alguém para estender a mão e levantar a gente. Ok? Então, vamos começar a trabalhar o conceito de resiliência nessa maneira figurativa, dizendo como é que você lida com os seus próprios problemas. Então a gente sabe que tem dois caminhos. Ou você enfrenta, ou você foge. Então a gente sabe que é mais fácil fugir achando que os problemas vão desaparecer. Mas a resiliência é um convite para que a gente enfrente aquilo que chegou até nós, que veio até nós, tá? Então, pensando aí na resiliência nesse conceito, a gente vai começar a pensar que resiliência é uma consequência. Resiliência não é algo que eu posso comprar, nem transferir. Não é algo que eu posso ensinar para o outro. Por isso que eu falei para vocês, gente, hoje eu não vou dar uma aula sobre resiliência, né? Eu vou fazer um convite para a gente experimentar a resiliência. E eu gosto de pensar que a gente tá sendo resiliente quando a gente para de gritar mãe, né? Porque
a gente tá dentro de casa, né, ali crescendo, e quando a gente tem uma dificuldade, a gente, mãe! Eu acho que nessa quarentena, o que mais as mães ouviram dentro de casa foi mãe, mãe, mãe. E eu digo que quando é que você vai ficando resiliente? Quando você para de chamar mãe e você começa a enfrentar os seus problemas. E você começa a lidar com as suas dificuldades. E você começa a tentar encontrar saídas para aquilo que se tornou um desafio para a sua vida. Para aquilo que se tornou algo que parece tão grande e que você precisa superar. É claro que nem sempre a gente sabe resolver os problemas que chegam. Às vezes a gente precisa realmente buscar formas de resolver aquela questão que chega. E as formas, às vezes a gente precisa ler um livro a respeito daquilo, a gente às vezes precisa conversar com alguém a respeito daquilo, mas quem precisa enfrentar é sempre a gente. Então, resiliência é consequência que produz algo em nós quando a gente decide enfrentar aquilo que chegou para nossa vida. Então, estou falando aqui de todas as idades, você vai ter que fazer uma prova. Então, é um enfrentamento de algo que você tem medo, que você fica inseguro, que você não sabe se você estudou o suficiente. Eu lembro quando eu estudava, até hoje, a gente fica assim, como é que eu sei que eu aprendi alguma coisa? Como é que eu sei se eu sei isso? Porque a gente não tem ninguém para ensinar a gente a estudar. A gente acha que estudar é decorar as coisas. E estudar é entender como é que elas funcionam, como é que elas acontecem. É como se eu pudesse falar daquilo, porque eu entendi como funciona. E quando a gente vai falar da vida, a gente tem diversos conceitos sobre a vida, mas quando a gente entende pela vivência, e talvez quando a gente entende o que aquilo construiu na nossa vida, a gente tem mais condições de conversar sobre ela, né? Então, é muito bom saber, muito bom perguntar, como é que eu sei que eu aprendi? Porque decorar passa, né? Decorar a gente esquece. O aprendizado, ele habita, ele internaliza dentro da gente. Então, resiliência é consequência. Consequência de quê? Do caos, da crise, da dificuldade, da pressão, das quedas, das derrotas, dos erros, das imperfeições. Quem evita ser imperfeito, quem tem medo de errar, quem evita o caos, quem foge dos problemas, não vai conseguir construir resiliência dentro de si mesmo. Ninguém quer os problemas, mas eles aparecem para que a gente possa viver, experimentar, enfrentar, ou melhor, atravessá-los. E quando eu atravesso aquela situação, eu vou construindo força, eu vou construindo confiança, eu vou construindo habilidades conhecidas que aparecem na hora que eu enfrento aquela dificuldade. Então, eu estava dando o exemplo aqui de uma prova. Quando você enfrenta fazer a prova, você descobre o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Você descobre que você esqueceu algo, então aquilo não foi entendido, era apenas decorado e não dá para decorar tudo. E aí você entende que você fica nervoso também para fazer a prova e você vê que você tá ali num teste de reconhecimento e que as pessoas precisam te aprovar. Você descobre tantas coisas quando você vai enfrentar uma dificuldade. Você descobre o quanto você é vulnerável, você descobre o tanto que você tem potências para passar por aquilo. Então, a resiliência é consequência de pressões, de dificuldades. A resiliência, ela é consequência de dores. E como eu falei para vocês, não adianta você correr, não adianta você fugir. Todos nós, e se é ser humano, vai ter que enfrentar os desafios do crescimento e da vida. Então, por mais que a gente queira uma vida linear, ela é
de altos e baixos, ela é dinâmica. E ela é dinâmica para mostrar pra gente que eu não preciso ficar presa num tempo só. Então, os problemas vão acontecer? Vão, mas eu não posso viver de problemas. Isso significa que eu não estou atravessando eles. E o que a resiliência, como consequência, produz? Ela produz força, ela produz foco, ela produz flexibilidade, ela produz uma visão diferenciada, ela produz facilidades, ela produz renovação e ela produz simplicidade. Por que essas palavras foram escolhidas? Porque quando eu preciso enfrentar uma dificuldade, eu vou renovar em mim aquilo que existia antes de enfrentar aquela dificuldade. Então eu tinha um pensamento antes de enfrentar aquela dificuldade. Eu tinha um sentimento, eu tinha um estilo de vida, eu tinha uma forma de pensar. E quando aquela dificuldade chegou, ela me convida a renovar algumas coisas. E às vezes eu estou preso naquele tempo porque eu não estou renovando o que eu preciso renovar na minha vida. Porque a resiliência, ela te faz voltar diferenciado, mais forte. Ela te faz ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que todas as situações difíceis que você teve que enfrentar modificaram a forma de você ver a vida. Te deixaram muito mais flexível. Te deixaram muito mais empático. Empática. Você começou a entender melhor as coisas pelas coisas que você já sofreu. Você começou a entender melhor como é que a vida é, sabe? Então, por exemplo, quem já perdeu pessoas que amam ou situações que viviam, sabe o valor daquilo que se tem ou que se tinha por um tempo. E a postura muda diante da vida. A postura muda diante das pessoas. Até a valorização daquilo que se tem se modifica. Gente, vocês imaginam a riqueza que isso tem na nossa vida. Por isso que não dá para transferir resiliência, entendeu? Não dá para você dizer assim, toma minha resiliência. Não dá para você chegar para o outro e falar o seguinte, olha, fica com a minha resiliência. Não tem jeito, isso é um caminho que cada um vai ter que atravessar. Então, resiliência é consequência. Como é que eu identifico o meu grau de resiliência? Como é que eu sei se eu tô construindo essa resiliência, né? Essa força diante, esse enfrentamento? Como é que você reage ao caos, à crise, à dificuldade? Desespero ou você dá uma respirada e vai agora saber que é hora de caminhar nesse vale ou nesse deserto? Eu digo que a maioria de nós expressa muito mais desespero diante de situações novas, desconhecidas. Nós estamos aí vivendo uma pandemia e a gente está vendo tanto de desespero. Tudo depende do nível da crise ou do caos daquilo que você está se sentindo ameaçado. Então, desespero mostra o quanto que a gente foge de situações difíceis. E se a gente conseguiu ser fiel no pouco, a gente vai conseguir ser fiel no muito. Se a gente conseguiu enfrentar pequenos problemas e crises e caos, a gente vai conseguir enfrentar coisas maiores. E se eu não tenho desespero, o que eu tenho? Eu tenho um pouquinho de serenidade. Eu tenho um pouquinho de... Pera, deixa eu avaliar a situação, deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa eu ver quem que eu posso conversar, deixa eu ver como é que eu posso caminhar por esse vale. Que lanternas que eu tenho, que deserto que eu posso aí enfrentar, né? E eu falo o seguinte, por que enfrentar e não fugir? Por que é melhor enfrentar do que fugir? Eu falo assim, gente, não foge de nada, vamos enfrentar.
Não foge de nada. Por quê? Porque lá na esquina eu vou encontrar de novo. Eu só tô perdendo tempo. Tempo de quê? Tempo do meu fortalecimento. Quando um momento chega e bate na minha porta, é meu. Eu que preciso atravessar aquilo. E cada vez que eu fujo daquilo, eu tô perdendo o time do meu amadurecimento, do meu crescimento. Então lá na frente, daqui a alguns anos, eu vou encontrar com isso de novo. E aí eu vou perceber que ainda não amadureci naquilo. Então por que enfrentar? Primeiro, porque aquela situação faz parte da minha história. Toda situação que chega na nossa vida faz parte da nossa história. Faz parte das minhas escolhas. Faz parte das escolhas das pessoas que estão perto de mim. Então você decidiu, você escolheu ter um filho. Ok? E aí o filho está passando por um problema que te afeta. Então você faz parte daquela situação, direta ou indiretamente. Então, por que eu enfrento uma situação difícil? Primeiro, porque eu faço parte dela, ela faz parte da minha história, direto ou indiretamente. Não adianta culpar ninguém. Você está envolvido de alguma forma. Então, se eu faço parte da situação, não adianta jogar batata pro outro, gente. A gente precisa fazer a travessia que é nossa. Então, eu sei que a gente se esforça demais para ignorar achando que as coisas não têm a ver com a gente. Mas tudo tem a ver com a gente. Porque nós estamos envolvidos de alguma forma em toda situação que acontece e que nos envolve. Pode estar distante, pode estar perto, mas faz parte da nossa história. Então você pode fugir e ignorar, mas faz parte da nossa história. Por que enfrentar? Porque existe naquela situação um aprendizado que serve para a minha vida, porque revela o que eu preciso atualizar, revela as mentiras que eu contei para mim, revela as ilusões que eu construí, revela a sensibilidade que precisa ser despertada na minha vida naquele momento. Talvez você estava tão endurecida naquela situação, naquela área da sua vida, que essa situação, esse caos, essa crise, essa dificuldade chegou e falou assim, que eu tenho que te ensinar um negócio aí, porque você travou aqui, endureceu ali. Então, por que enfrentar uma situação difícil, construindo resiliência, né? Porque resiliência é a consequência do enfrentamento. Porque tem algo para ser aprendido naquela situação que me revela. Então, primeiro faz parte da minha vida, agora me revela. E terceiro, por que enfrentar? Por que eu não desisto? Por que eu não morro no meio do vale? Porque existe algo maior que motiva a gente. E nada pode ser maior do que a nossa própria vida. Nada pode ser maior do que o nosso amor próprio. Nada pode ser maior do que a nossa dignidade. Nada pode ser maior do que a honestidade que a gente precisa ter com a gente. Nada pode ser maior do que se pertencer quando a gente se perdeu de tanto pertencer aos outros. E aquilo que não era nosso, e aquilo que não fazia parte da nossa vida. Então, é melhor enfrentar do que fugir. É melhor construir essa resiliência, né? Mas eu poderia falar da resiliência mental, a força para construir, né, nosso raciocínio lógico, essa organização da nossa mente. Eu poderia falar da resiliência emocional, para a gente lidar com as emoções da gente, conhecer as emoções da gente. A resiliência física, que eu tô precisando, né, fazer exercícios físicos para criar resistência. Tem muita gente que tem mais resistência no corpo do que na mente, nas emoções. Mas hoje eu quero falar da resiliência espiritual, que para mim é onde tudo começa. A inteligência espiritual que ajuda a gente a lidar com a mente, com as emoções e com o corpo.
A resiliência espiritual seria a força interior construída mediante os enfrentamentos de situações que a gente nunca imaginou que poderia passar. A resiliência espiritual é o que a gente encontra no exercício espiritual. Então, por exemplo, tá o caos, tá a crise, tá a dificuldade. A pessoa para de se conectar internamente com aquilo que transcende, com a sua fé, com a sua crença. Ela vai esmurecendo. Eu gosto de pensar que quando todos os meus combustíveis acabam, ou seja, a minha mente não está assimilando mais nada, as minhas emoções estão desanimadas, o meu físico está enfraquecido, eu preciso de fazer as minhas orações. Porque se tem alguma coisa que fortalece a minha vida, é a oração. É aquela oração lá de dentro que rasga a nossa alma e que diz: Senhor, eu enfrento se o Senhor estiver comigo. E uma das coisas que mais aparecem nas Escrituras é: não temas, segue, anda, caminha, atravessa, vai. E é muito bom saber que o Deus que habita na nossa vida, se existe uma palavra, se existe uma frase que aqui dentro da gente, lá na nossa resiliência espiritual, né, lá naquela voz interior que vai dizer pra gente é: vai, segue, enfrenta, eu estarei contigo. E falando dessa resiliência espiritual, é algo que fortalece a gente dentro da gente. Eu acho que o único lugar que a gente pode ser forte é dentro da gente. Porque tudo fora de nós é frágil. Tudo fora de nós é vulnerável. Tudo fora de nós é muito leve. É muito fraco. Tudo fora de nós é relativo. Tudo fora de nós é condicionado. Tudo fora de nós depende de algo. Tudo fora de nós carece de alguma coisa. Então a gente dificilmente encontra força fora da gente. E por mais que a gente projete a nossa força fora, no trabalho, na profissão, no corpo, nas relações, nas instituições, por mais que a gente projete a nossa força nas amizades, na família, na religião, a gente percebe como é tudo muito frágil. É tudo muito frágil. É tudo muito vulnerável. E o que você acha que tem, você descobre que não tem. E o que você acha que era, você descobre que não é. E onde você vai encontrar força para lidar com aquilo que é fraco? Onde é que você vai lidar? Onde você vai tirar forças para lidar com aquilo que é vulnerável? Até o nosso próprio corpo é vulnerável. Então, por mais que você cuide dele, por mais que você se alimente bem, por mais que você faça seus exercícios, por mais que você busque a qualidade física, você percebe que isso não é suficiente. Que o seu corpo é tão frágil que você não consegue nem controlar o tempo de vida dele. Suas emoções são tão frágeis que você pode atender o telefone e receber uma notícia, seu coração dispara, você tem crise de ansiedade, sua mente viaja e você fala assim: meu Deus, as minhas emoções estavam tão estáveis agora, não. Uma notícia te abala. E aí você vai percebendo que sua mente também, ela é frágil. Aquelas convicções, ou aquelas ideias, aquelas crenças que você carrega, quantas se modificaram com o tempo. Aquelas coisas que você disse nunca vou fazer e você está fazendo agora. Aquelas mentiras que você contou e que você acabou descobrindo que... E agora? O que você vai fazer com elas? E aí, sabe o que você percebe? Que não adianta se esforçar
em construir força aqui fora. Porque você está gastando energia. A energia verdadeira que fortalece a gente é dentro da gente. E eu gosto de dizer muito para os meus alunos, e eu estou vendo muito isso agora, eu sempre disse para os meus alunos o seguinte: não adianta desesperar para colocar dentro da gente o que a gente não colocou durante toda a nossa vida. Então tem muita gente querendo paz agora, mas nunca construiu paz interior. Tem muita gente querendo serenidade agora, mas nunca construiu serenidade. Tem muita gente querendo sabedoria, discernimento, paciência, mas nunca construiu isso durante a vida. Como se fosse mágico, sabe? Cuidar da vida interior é enfrentar as situações da nossa vida buscando força interior para dar conta das travessias que a gente precisa fazer, que são da fraqueza da vida, da vulnerabilidade da vida, do abandono da vida, do desamparo do viver, dos questionamentos sobre o sentido da vida, que todo mundo passa, a gente se pergunta qual é o sentido da vida. E se você olhar para fora, você não vê sentido nenhum. E se a gente olhar agora, a gente fala assim, gente, como o ser humano não conseguiu ainda trabalhar as questões mais básicas da existência? E eu me pergunto, se a gente foge dos problemas, das crises e do caos mais básico e primário da nossa vida, como é que a gente enfrentaria uma pandemia? Se a gente não consegue resolver as questões primárias da nossa existência, que é enfrentar, conversar sobre questões que a gente está vendo que não estão funcionando mais, de encarar aquelas insatisfações da nossa vida, de enfrentar problemas relacionais, de enfrentar problemas com a gente. A gente sabe que a gente tem incômodos que precisam ser enfrentados. A gente sabe lá no fundo que as coisas não estão indo muito bem. E se a gente não teve coragem de enfrentar essas coisas pequeninas, e às vezes a gente anestesia a vida da gente, o corpo da gente, a mente da gente, a gente não consegue nem dormir às vezes naturalmente diante de tantas coisas que giram na nossa cabeça. Como é que a gente daria conta de enfrentar uma pandemia? Como é que a gente daria conta de enfrentar um caos coletivo? Então vai ser revelado durante esse caos e essa crise tudo que estava escondido dentro da gente, que não foi resolvido, que não foi enfrentado, que não foi trabalhado por nós, porque não é o outro que trabalha, né? Somos nós. Então, quando a gente fala de resiliência, a minha ideia é que, por mais que a vulnerabilidade e a fragilidade seja revelada nos tempos difíceis, que a gente se fortaleça interiormente para continuar escolhendo pelo bem, para continuar nutrindo a esperança, para continuar fazendo aquilo que a gente acha que é tão verdadeiro porque modificou a gente. E por mais que dentro da gente essa força deva ser construída, né? Ela tem que ser construída. E quem já perdeu pessoas que amam sabe o que é construir a vida para seguir. E, gente, tô falando para vocês de resiliência espiritual como uma força interior que cura. Uma força interior que perdoa, uma força interior que liberta, uma força interior que melhora, que transforma. Então, quando eu estou falando aqui de resiliência, eu não estou falando aqui que a gente atravessa situações difíceis e fica amargo e fica pior do que quando a gente entrou. Não, isso é só outra fuga. Fugir não é só fingir que o problema não existe. Fugir é não fazer a travessia que me transforma. Porque a resiliência é, diante da pressão, diante do impacto daquela situação que quase me esmaga, que quase me destrói, eu suporto aquela situação, que é atravessar aquela situação, e eu volto muito mais forte. Eu volto com mais significado, eu volto com mais resistência, eu volto com mais otimismo.
Então tudo aquilo que era um valor volta mais forte. É como se a gente tivesse que atravessar uma tempestade e descobrir que naquela travessia todos os valores que a gente tem, eles foram capacitados para ficar melhor em nós. Então não é a pessoa que decidiu viver no vale do luto. Não é isso. Não é isso. Não é a pessoa que decidiu viver amarga porque descobriu as desilusões da vida. Não. A gente está falando que resiliência produz uma qualidade, um refinamento de ser humano. Que aí a gente entende o que eu falei para vocês no começo, que Nietzsche, e eu tô quase fazendo isso, não posso fazer, né? A gente só interioriza, mas quando Nietzsche diz o seguinte: eu desejo para todos que eu amo o caos, a dificuldade, a crise. Por quê? Porque se esses meus amigos, se essas pessoas que eu amo enfrentarem as suas dificuldades, elas vão se tornar melhores do que elas já são. E como é bom ver gente bacana que teve que enfrentar situações muito difíceis. Eu digo que pessoas que sofreram muito na vida e tiveram que resistir, e aí eu falo de pessoas que são excluídas, pessoas, a gente está vivendo essa semana, né? Pessoas que sofrem o racismo, pessoas que sofrem bullying, pessoas que são, entre aspas, inadequadas, pessoas que não se enquadram. Eu sempre digo que essas pessoas tiveram que desenvolver qualidades, habilidades e potencialidades que são muito mais além do que elas poderiam imaginar para a vida delas, porque elas tiveram que construir resiliência. Para continuar vivendo, elas tiveram que construir uma vida mediante as pressões, mediante as rejeições, mediante o desamparo, mediante o preconceito, mediante as dificuldades. Por isso que as pessoas mais brilhantes nessa vida, profissionais, relacionais, indivíduos, até pessoas que cultivam a sua espiritualidade, não são pessoas adequadas. São pessoas que tiveram que se redescobrir para fazer as travessias mediante as dificuldades e as pressões que sofreram. Vocês imaginam o que é isso? Então, uma pessoa que teve que enfrentar dificuldades para ser, dificuldades para descobrir o tanto que era capaz, foram pessoas que enfrentaram desafios e dificuldades, e essas pessoas são uma das melhores pessoas para conviver. Só que elas também precisam lidar com as crises delas, porque a resiliência é quase instintiva, né? Ninguém ensinou pra gente que a gente ia ter como consequência a resiliência como fruto bom da nossa vida. A gente só percebe que a gente ficou mais confiante, a gente só percebe que a gente ficou acreditando mais na gente, a gente só percebe que a gente se sentiu mais capaz porque a gente enfrentou aquela dificuldade e viu que deu conta de enfrentar aquilo. E que aquilo transformou, né? Aquilo modificou a nossa vida. O Edmárcio está aqui, um amigo dizendo: o caos e você mudaram minha existência para melhor. Sou grata a Deus por você. Edmárcio, meu querido, bom ter você aqui, como eu aprendo com você também, viu? Nossa vida... Nós tivemos que enfrentar caos, né? Me lembro até hoje das nossas conversas e do caos que nós precisamos enfrentar. Então, gente, o que eu queria para hoje é que a gente não tivesse medo das dificuldades. O que eu queria é que a gente não tivesse medo das crises e do caos, mas que a gente entendesse que quando uma situação parece ser maior do que a gente, é porque a gente precisa atravessá-la para descobrir que a gente é maior do que ela. E que ela é só uma forma de mostrar que como a nossa vida pode ser tecida como partes. E como o aprendizado, ele transforma tanto a gente.
E como a nossa vida é uma das maiores experiências que a gente precisa experimentar, que a gente precisa viver, que a gente precisa sentir de autodescoberta. Então, é muito bom a gente perceber a resiliência como consequência. Então, não dá para comprar na prateleira, não dá para comprar pela internet, não dá para pegar como influência. Então, ninguém pode te influenciar a ser resiliente. Você precisa simplesmente desejar, experimentar a travessia de uma dificuldade. Então, Jean está aqui dizendo, não tenhamos medo, seremos sempre maior que as adversidades. E esse olhar é modificado quando a gente enfrenta uma dificuldade. Então, gente, eu digo o seguinte, você é mãe, você é pai, você tem um amigo, você tem uma pessoa que você gosta, que você ama, você tem um pai ou uma mãe que incentiva a enfrentar aquela dificuldade, porque é o maior bem que você faz para alguém. O problema de cada um precisa ser enfrentado por cada um de nós. Aquilo que a gente precisa superar em nós precisa ser superado no caminho de cada um. São as nossas travessias. Por mais que a gente ame as pessoas, protegê-las, evitar que elas enfrentem as dificuldades dela é um mal maquiado com um bem que se chama proteção. A gente protege contra os perigos, mas a gente não protege do crescimento. E o crescimento, ele é algo que quem ama precisa deixar o outro crescer. E é muito desafiante pra gente. Então eu digo assim, minha mãe deve estar aí assistindo essa live, ela conta que dizer não pra gente era o momento que ela entrava dentro do quarto, fechava a porta, chorava, porque aquele não rasgava ela por dentro, mas era o não que fazia a gente crescer. Era o limite que fazia a gente crescer. Então, às vezes, você vai dizer não, entrar dentro do quarto, chorar, mas aquele não é um desafio que você precisa se dar, que é a sua travessia, e para ajudar o outro a crescer, né? Ajudar o outro a ser. Então, vamos aqui, nesse momento aqui, compartilhar, né? Eu e vocês, vocês e eu. E vamos ver o que tem por aí. É individual e intransferível a resiliência, né, Ana Cristina? Exatamente. Gente, pode amar o tanto que for. Não dá para transferir resiliência. Deixa a pessoa seguir o caminho. Eu lembro de uma aluna que disse o seguinte pro filho dela. O filho dela tinha entrado num relacionamento e estava namorando e agora descobriu que não queria mais. E ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, o que eu faço? E ela respondeu assim, você soube entrar? Então você vai ter que saber sair. Então o desafio é seu. Então você entrou, você pediu, agora você vai enfrentar, conversar com ela e dizer que acabou. São os enfrentamentos, você vê, uma coisa simples. Mas a gente sabe entrar na vida e a gente vai ter que aprender a percorrê-la e saber terminá-la. E terminar a carreira e terminar o percurso é construir resiliência na nossa vida, tá? Então vamos lá. Quem ama precisa deixar o outro crescer. Jane, o não é necessário. Aí a Camilinha, coragem, coragem, coragem. O espírito é de cada um. Lembrando que resiliência espiritual é como eu vou construindo força interior. Força interior aqui dentro, ó. E eu preciso aprender a ouvir a minha voz. Essa voz que vai me dizer, vamos. Porque a gente fica procurando um incentivo fora da gente e a gente precisa encontrar o incentivo dentro da gente. Ok? Socorrinha, minha querida, você me transmite muita força e coragem através dos seus ensinamentos. Vamos lá, minha amiga, nós precisamos nessa força interior dentro de nós para dar coragem para a gente enfrentar. Maria Eugênia, obrigada pela presença. Ok? Vai ficar gravado, gente. Não desespere, você pode ver e rever, você pode trabalhar muitas vezes, porque é o seguinte, gente,
Queremos uma humanidade melhor? Queremos. Então precisamos ter a resiliência como consequência. Chega de fugir e ignorar os nossos problemas. Nós temos problemas sérios, nós temos problemas graves, nós temos uma crise, um caos como humanidade. E se a gente não atravessar isso, a gente não vai conseguir construir o melhor de nós, a qualidade que nós temos e o refinamento que a humanidade precisa. Eu, você, tá? Seres humanos, nós precisamos disso. Ok? Vamos continuar, gente. A gente não pode desanimar. Se nós estamos aqui nessa live é porque a gente quer ser um pouquinho melhor. E eu digo, sempre digo, quando amanhece o outono são de dias curtos. Quando amanhece que eu olho para o sol, eu digo o seguinte: me dá um pouquinho da sua constância e um pouquinho da sua luz para iluminar o meu caminho como você ilumina esse dia hoje. É o meu pedido. Porque a gente precisa olhar pra gente e descobrir que a gente precisa de refinamento. Nossa humanidade, ela tá se revelando caótica, porque o que a gente tinha que ser, o que a gente tinha que enfrentar, que era primário, a gente não enfrentou. A gente ignorou. A gente teve um descaso. E a gente precisa enfrentar. É a resiliência. É a resiliência. É a resiliência. Soninha. Soninha. Hoje eu sempre digo que quando dói aqui dentro, sai melhor aqui fora. Então a gente precisa enfrentar aqui dentro, né? O nosso caos, a nossa crise. Então a gente precisa olhar um pouco para nós e saber que dificuldades, pressões, quedas, imperfeições não são para a gente desanimar. Seriam para a gente fazer os enfrentamentos necessários que a gente precisa, né? Então tá aqui Gisele, já enfrentei várias pandemias na minha vida, enfrentando todas, crescendo, evoluindo, com a ajuda de Milene, minha mestra, e hoje encontro com muita resiliência. Obrigada, Mi, obrigada. Vamos aprender, Letícia tá aqui. Obrigado. Ok? Deixar cada um seguir o seu caminho, é isso. Ana, querida, é você que tá aqui. Deixar cada um seguir o seu caminho. Gente, você pode estar lá olhando a pessoa que vai cair no buraco, ela tá dizendo, deixa eu caminhar. E às vezes cair naquele buraco vai ser importante para a vida dela. E às vezes ela pode te ouvir e falar assim, né, eu tô vendo um buraco, eu não vou cair em outro. As quedas são importantes. E eu me preocupo com uma humanidade que não quer cair, eu me preocupo com uma humanidade que não quer errar, eu me preocupo com uma humanidade que não quer ser imperfeita. Essa é a maior negação da construção da resiliência. Eu não consigo ser resiliente achando que eu sou perfeita. Nunca, nunca, nunca. Lembre-se do que eu li no começo aqui do nosso Kafka. Como seria se todo o sossego, todo o bem-estar e toda a satisfação chegasse assustadoramente ao fim? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, agora... Tá aqui a Luciene, minha resiliência interior está em baixa. O que eu faço? Minha amiga, só você tá nessa live já é uma procura para você fortalecer a sua interioridade. Então, abre o seu coração para você mesma e fala o que tá aí dentro. O que você tá sentindo? O que você tá passando? O que você tá vendo? E se você tem fé e se você acredita, abre isso para o universo e recebe dele a força para caminhar por dentro de você. A força interior é a coragem de caminhar por dentro da gente. Às vezes a gente começa com um palito de fósforo, que a luz é pequena, a gente não quer ver tanto. Depois a gente começa com uma lanterna, que aí a gente já quer ver mais. Depois a gente pede para a luz do sol entrar, porque a gente quer ver tudo.
ok? Lelinha, minha querida, prosseguir para o futuro, desfrutando esses desafios. Motivação é interior, incentivo é exterior. O que seria de nós sem você nesta pandemia? Que isso, gente? Vocês iam dar conta de viver tranquilamente. Aí, Claudinha, mamãe está ouvindo comigo. Beijo para sua mãe, querida. Beijo para sua mãe, beijo para você, pro seu pai. Aí, passando por essa construção de resiliência, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, tá? Muito obrigada por essa conversa, né? Eu acho que você veio para cá porque você queria um pouco conversar sobre essas resiliências. Tem uma geração que enfrentava as coisas com mais força do que a nossa. Ou talvez dependendo da criação que a gente teve. As pessoas mais idosas enfrentaram situações e elas tiveram mais força para enfrentar. Claro que nem todas conseguiram paz interior. Algumas pessoas ficaram amargas, algumas pessoas ficaram pessimistas. Mas o enfrentamento tem que ser de peito aberto, sabe, gente? Lembra? Como eu faço parte dessa história? Como é que eu posso aprender alguma coisa aqui? Então, não ache que a vida te deve ou que ela é inimiga. Não ache isso. Ache sempre que a vida está sendo fraterna. Ela está dando mais pra gente do que castigando. A vida não castiga. A vida dá oportunidades pra gente refinar a qualidade de ser. Tá bom? Não fique inimigo da vida. O pior desgaste é sermos inimigos da vida. Ok? Bom, minha ideia é que a série Outonos ela pudesse trazer um pouco de alimento para a nossa vida, como traz para a minha. Cada live que eu faço aqui é uma forma de experimentar esse momento de juntar tudo novamente para fortalecer a gente e lidar com as fraquezas que estão aqui fora. Aqui fora nós revelamos as nossas fraquezas. Frutos de falta de fortalecimento interior para sentir, para ser empático, para alterar a perspectiva, sabe? Se a gente ainda precisa da violência, é porque a gente não atravessou as questões mais primárias da nossa vida. Isso fica pra gente aí, refletir, sabe? Refletir. E nós fazemos parte, tá? Eu faço parte, você faz parte. Não há limites quando somos capazes de soltar nossos limites. Exatamente, Denise, exatamente. Mara, querida, bem-vinda. Bom ter você aqui, viu? Ofélia, a cada escuta sua saímos mais fortalecidos. Bom, meu tempo tá acabando. Muito obrigado, gente. A ideia é que aquilo que me fortalece, fortaleçam vocês também. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui, que estão aqui a cada semana. E espero que segunda-feira a gente esteja aí, né? Na mais uma série Outonos. Lembrando que agora em junho termina a série Outonos, porque vai acabar o outono, tá bom? E aí, nesses últimos episódios, nós vamos ter mais temas mais fortes, tá bom? Pra gente despedir desse outono da alma, onde a gente precisa aprender a fazer as travessias necessárias para a nossa vida, para o nosso espírito, para essa força interior que a gente precisa. Nessa semana, desejo para vocês força interior. Construam isso. Trabalhem em cima disso. Comecem a buscar isso, que é muito importante. Boa semana para vocês. Que a paz de Deus esteja com todos nós e que a gente consiga encontrar formas de estar melhor. Viu? Muito obrigada. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Beijo. Muito obrigada mais uma vez.